Colossenses capítulo 2. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Ele é maravilhoso. Todos acharam, amém? Quem não achou, diz misericórdia. Eita, pega ela, Jesus. Pega. Cadê a obreira da água? Tá ali atrás da cadeira, né? Ô, glória, me dá aí água aí, minha irmã. Tá quente hoje, viu? Colossenses capítulo 2, versículo de número 4. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Glória a Deus. Diga para essa pessoa que está do teu lado: cuidado para não se tornar um escravo. Amém? Cuidado para não se tornar um escravo. Amado, a gente lê uma carta que Paulo ele coloca como advertência. Ele diz não. A palavra não, ela é destacada na Bíblia 365 vezes, Deus falando para nós: não, 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 não. O que ele quer dizer? Quando a gente completa a frase, ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. São 365 vezes falada na palavra do Senhor. Então, ele fala mais não para a gente do que sim. O sim, se eu não me engano, são 56 vezes no Novo Testamento que ele fala. Então, nós temos que nos guardar no que o Senhor tem falado. Então, Paulo, ele advertindo a gente diante de acontecimentos futuros, ele pede para que a gente fique com cautela diante das pessoas que vão se aproximar da gente. Então, nós temos que saber discernir o que está acontecendo em questão de tempo, modo. Talvez essa pessoa entrou na hora errada e o modo que ela está não é conforme o que Deus quer que esteja. Mas o diabo, ele se finge até de anjo de luz para confundir os escolhidos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Veja, o inimigo, quando ele quer enganar ou escravizar a vida de uma pessoa, ele usa 3 estratégias ou 3 táticas para poder aprisionar de uma maneira muito forte a mente de uma pessoa, mesmo ela sendo transformada. Tem crente transformado aqui? Tem mesmo? Um dia dá um glória a Deus aí para mim ouvir. Aleluia. Então, quando, amado, o crente é transformado,
ele precisa entender que o inimigo, ele vai usar essa tática. A primeira tática é essa: se aproveitar de um desejo normal. Tem muitas pessoas que hoje estão com dilema e dizendo, tudo é normal. O pecado é normal. A coisa errada é normal. Nós estamos em um século que a verdade é mentira e a mentira é verdade. Nós estamos andando com pessoas que se apresentam erradas e as erradas são as certas e as certas são as erradas. A nossa jurisdição, o poder judiciário é dessa maneira. Se alguém se levanta contra você, te acusa de um delito, não é o acusador que tem que provar, mas sim aquele que está sendo acusado é que tem que provar que é inocente. Então, muita calúnia, muita perseguição vai acontecer. E você precisa estar preparado para isso, porque isso não vem de agora, de muito tempo, até Jesus levantar o testemunha para ele poder ser crucificado. Então, a gente precisa observar, escuta, Israel estava no Egito, sim ou não? Sim. O Egito, eles plantavam, eles semeavam, e tinha um rio chamado Rio Nilo, que passava pela cidade, e ali era fácil plantar, porque tudo que plantava nascia porque tinha um rio que molhava a terra. Não precisava muito de chuva naquele tempo, porque o rio, ele dava tudo que o Egito precisava. Só que Deus tira o povo de Israel do Egito e leva para onde? Para o deserto. E agora o negócio muda. Quando chega no deserto, eles vão precisar de uma estratégia, de algo novo. Como é que eu vou plantar em um lugar que não chove, em um lugar que não tem rio por perto? Como é que a gente vai se alimentar? Então, sabe o que acontece? Na terra de Canaã, eles começam a procurar as técnicas dos ímpios. Eles vão lá e pegam aquilo que não poderia pegar. Aprende por causa da necessidade. Tem muitas pessoas sendo escravizadas porque está dizendo, mas é normal, eu estou precisando e Deus me entende. E o diabo pegando, colocando coisas na tua vida e você dizendo, não, eu não sabia. Mas está fazendo bem para mim. Eu estou tendo dinheiro, eu estou conseguindo pagar minhas contas, eu estou conseguindo viver bem. Entenda, querido, uma coisa que Deus detestava era que o povo dele se misturasse com outras nações. Era abominável. Ele alertava, ele advertia, não deixe os filhos de Israel se misturar com as filhas de Canaã. Eu não quero que eles estejam juntos, porque o próprio Deus, ele disse, eu não quero rei, eu não quero governador para o meu povo, porque eu serei para ele o rei, governador, senhor da vida deles. Mas o povo começa a procurar aquilo que estava precisando. E agora? Aí sabe o que eles fazem? Vai lá em em Números 25, 3. Vamos pegar um pouquinho a Bíblia aí para a gente poder ficar dentro dela. Pega aí. Números, capítulo 23. 25, versículo 3. Números, lá no Velho Testamento, capítulo 25, versículo de número 3, está escrito assim: juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sabe o que o povo fez? Como os cananeus,
eles tinham Baal como o Deus dele, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Então eles começaram a arar a terra e levantar altares para Baal. A gente está precisando de chuva. A gente está precisando plantar. A gente está precisando levantar árvores frutíferas para poder trazer alimento para a gente. A gente está no deserto. A minha necessidade é essa. E no deserto você se torna presa fácil para o inimigo. No deserto, o inimigo se aproveita da sua situação. Se você não estiver atento, mesmo transformado, porque Jacó, ele foi transformado. Ele era Jacó, depois daquela luta que todo mundo conhece com o anjo, ele se transformou em Israel. E aí o que acaba acontecendo? Quando eu chego diante da necessidade, eu estou procurando uma porta ou uma janela de emergência, de saída, um socorro, alguém ou alguma coisa que possa suprir ou chegar na necessidade que eu estou passando. Eu estou, Senhor, nesse momento carente, estou aqui, Senhor, precisando de um auxílio, e qualquer ajuda que chegar será bem-vinda. E não sabe que é o inimigo que está te dando o laço da armadilha dele. Porque nem tudo, amado, escuta o que a palavra do Senhor nos diz. Nem tudo que reluz é ouro. Isso é um conselho que eu quero dar para vocês. Veja o que eu vou lhe falar aqui. De 1 a 10, não são 10 números? Sim ou não? De 4 a 8, são quantos números? 4? Quem crê que é 4? De 4 a 8, são 4 números? Não. Vocês estão errados, sabe? Eu lhe mostrei algo que vocês foram pelo que eu lhe empurrei. 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? E aí você foi porque eu voltei na frente. De 1 a 10 é quanto? Não são 10 números? É. Então de 4 a 8, aí você diz 4. Você veio na empolgação. É naquilo que você está achando que é. Não, você não parou para raciocinar. Eu peguei você no supetão. Então quando a pessoa está de peito aberto, o inimigo sabe. Vou pegar ele no momento que ele está dizendo, estou necessitado. E eu vou entrar na vida dele e ele não vai nem perceber. E sou eu que estou fazendo. Então, o que é que o povo faz? Vou levantar altar. Altar para Baal. E vou pedir ao Deus dos cananeus que mande chuva para que a gente possa plantar. E Deus diz que ele acendeu a ira contra o povo dele. Tá? Então a gente precisa estar atento do que nós estamos fazendo. Aí às vezes você está escravizado e não está sabendo. Algo que você pediu a Deus, mas alguma coisa apareceu e você disse, não, é isso que Deus me deu. E às vezes até quer contar que é bênção, né? Não, Senhor, é bênção. Foi a bênção que Deus me deu. Tem coisas que a gente, amado, às vezes a gente precisa, escuta. Quando a esmola é demais, o cego desconfia, não é verdade? Isso é prudência. Nós temos que ter, amado, discernimento. Até para a gente receber uma bênção, a gente tem que orar para saber se é Deus que está mandando aquilo. É o Senhor mesmo? Porque o inimigo ele vai trazer algo para a tua vida que pode bloquear você e até matar você espiritualmente. Porque ele não quer que você enxergue. Ele quer que você fique cego. Amém? Aí ele pega uma segunda tática para poder segurar
os homens e mulheres de Deus, e ele se aproveita, sabe de quê? Desejos imorais. Às vezes o homem e a mulher, se você hoje, amado, abrir uma rede social, você vai ver hoje a contaminação pesada, hoje nudismo, pornografia, está em todo lugar. As crianças estão sendo levadas a viver, a produzir até estar dançando músicas que levam somente à prostituição, à pornografia. Você vê hoje crianças com roupas indecentes, mostrando as suas intimidades. Tem pessoas, hoje tem mulheres como homens, que hoje estão mostrando seus corpos esculturais e colocando a sua nudez para fora hoje, e hoje estão dizendo, no artístico. Em outro tempo, era conhecida, que daqui a pouco eu vou mostrar o nome que era, ela é bíblico. E aí você vai e diz assim, não, o que é que ela é? Não, hoje ela não é mulher de programa, não. Hoje ela é uma atriz. Eu digo atriz. Tadinha das atrizes das novelas, né? É comparada a uma mulher que vai lá se sujeita a filmes pornográficos. E diz que é atriz. Então, a corrupção do próprio corpo. O que acaba acontecendo? Há o desejo imoral. O desejo da carne acaba se tornando uma ferramenta que acaba destruindo a vida de um escolhido e de uma escolhida do Senhor. Uma pessoa transformada diante de Deus. Pegue aí a tua Bíblia aí. Deuteronômio 23, 17. Versículo 17. Olha o que esse versículo fala para nós. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Sabe o que é mulher rameira? Mulher que era dedicada à prostituição. O próprio Deus, ele falava. Por quê? Porque o culto feito a Baal era um culto da sensualidade, onde as mulheres e os homens, eles se deitavam em forma de orgia e celebravam um culto e dizia, o Deus Baal se agrada e se alegra e assim ele enviará para nós chuva. Então, rameiras, naquele tempo, é as que você conhece hoje, quenga. Tá? Era essas. Se você for olhar, a Bíblia fala que também prostituta. Você vai ver que Raabe era prostituta, a palavra é bem claro. E Raabe, a prostituta, estava lá em Jericó. A Bíblia fala. Isso aqui é só que as rameiras eram aquelas que se infiltravam. Escuta isso, é como o diabo faz. Ela se infiltrava no meio daquelas que tinha virtude, daquelas que guardava a inocência, fazia a cabeça delas e diz, Deus, isso aí é normal. Bora se prostituir. Venda o corpo. Mulher, você tem um corpo tão bonito, você não sabe o que você está perdendo. Você ia ganhar tanto dinheiro com isso aí. Amado,
Tem pessoas que saíram do seu costume natural e agora se perverteram em outro andamento. Aí a palavra diz: e os filhos de Israel não podem estar com sodomitas entre eles. Sabe o que é ser sodomita? Praticam sexo anal. Tanto homem como mulher que praticam esse tipo de abominação, Deus acende a ira dele contra essa pessoa. E ele diz: esses sodomistas não podem estar entre nós. Aí sabe o que acontece? É normal. Sabe o que a sociedade está dizendo? Aceite que é normal. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante. Mateus 7. Ele fala sobre a questão de julgamento. Não julgue para não ser julgado, no versículo 1. Mas no versículo 6 ele vai falar bem assim: não dê